Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra virtual aqui do nosso querido Centro Espírita André Luiz. Que vocês possam desfrutar desses ensinamentos que serão repassados pela nossa querida irmã Patrícia Mello, que vai nos trazer e nos brindar uma doce reflexão sobre a gratidão, né? Nós estamos gratos de poder estar aí com vocês, nas suas casas, nos seus lares, com seus familiares, e que a gente possa olhar para essa vida tão linda que Deus nos ofertou com mais gratidão, com mais alegria, reconhecendo que nós temos, sem dúvida alguma, uma vida de muita luz, de muita dádiva e de muitas bênçãos. Então vocês podem pegar as suas águas, deixar aí ao ladinho enquanto vocês assistem a palestra da Patrícia e que possam também mentalizar boas vibrações, bons fluidos a todo esse país, todo esse mundo que tanto necessita de fé, de esperança, de alegria nesses momentos difíceis que a gente tem passado de pandemia, de isolamento social e de tanta dificuldade, né? Mas que sejamos gratos a Deus, gratos a Jesus, gratos a André Luiz, mentor espiritual de nossa casa. Nós estamos no mês de agosto e nesse mês nós comemoramos a data de nascimento do apóstolo da caridade, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, queria fazer a prece de Dr. Bezerra de Menezes como nosso início da noite de hoje. Nós te rogamos, Senhor meu Deus, de infinita luz e bondade, o auxílio do Mestre Jesus e do querido amigo, paternal e humilde de sempre, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Que eles nos assistam, ó Pai querido, consolando a todos os aflitos, curando aos merecedores, confortando aos que têm provas, expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer a Tua verdade de luz e caridade, e assistindo a todos, Senhor, sem exceção, que apelam, suplicam e necessitam do Teu infinito, justo e bendito amor. Mestre Jesus, governador espiritual deste planeta, estende as tuas mãos tão luminosas e tão dadivosas em torno desses que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, ó Mestre, através dos bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas deste mundo. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, amigo dos enfermos, dos humildes, enxugai as lágrimas de dor e de tristeza dos rostos desses teus irmãos ainda pequeninos, que tanto necessitam do teu amparo e do teu auxílio. Ajuda-nos a vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as provações que estamos destinados. Dignos obreiros do Senhor, amigos e irmãos, companheiros de jornada, auxiliem-nos a encontrar a cura da humanidade ainda tão sofredora, a fim de nos tornarmos amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, para que juntos, meus irmãos, unidos, fraternal e universalmente, possamos semear por onde quer que estejamos os divinos e sublimes exemplos do Mestre Jesus. Que assim seja, meus irmãos, possam assistir uma linda palestra e que tenho certeza que a Patrícia vai levar grandes ensinamentos para todos nós. Fiquem com Deus. Olá a todos, saudações fraternas a todos os nossos companheiros que nos ouvem nesse momento, em especial os nossos companheiros e amigos, queridos irmãos do Centro Espírita André Luiz.
Meu nome é Patrícia Mello e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre gratidão. Eu espero que todos estejam muito bem, com saúde em seus lares e que nós possamos ter um momento de muita paz e tranquilidade juntos nesses próximos minutos que se seguirão. Para nos harmonizarmos, eu daqui, vocês daí, eu vou ler uma frase do livrinho Dia a Dia com Chico e Emmanuel, e um livrinho que traz inúmeras frases compiladas de vários outros livros de psicografia do Chico. Bom, eu abri antes da palestra, antes de iniciar a gravação do vídeo, aleatoriamente caiu a frase 83, que nos diz: não conseguimos modificar os outros, mas ser-nos-á sempre possível renovar a nós mesmos. Uma frase linda, simples e que nos faz refletir, sobretudo nesse momento de pandemia, que estamos tendo uma oportunidade de pausar as nossas rotinas, as nossas atividades e olharmos para dentro de nós mesmos. E quem sabe modificarmos aquilo que tanto gostaríamos de modificar e que nesse momento estamos tendo a oportunidade. Que nós possamos refletir sobre nós, sobre o mundo e sobre as oportunidades que o mundo tem nos dado. Muito bem, então vamos falar sobre a psicologia da gratidão, neste livro de Joana de Ângeles, uma psicografia relativamente recente de Divaldo Franco, de 2011, na qual Joana, que é esse ser tão incrível, nos fala de maneira profunda sobre a ciência da gratidão, como ela mesma assim o denomina, essa psicologia da gratidão. Mas antes de nós começarmos a falar da gratidão em si, vamos recordar um pouquinho quem é essa mulher tão especial, Joana de Ângeles, que muitos de nós conhecemos hoje por ser a mentora de Divaldo Franco, mas também por outras vidas que nós temos a oportunidade de saber, né, vidas conhecidas de Joana. E uma delas, talvez a que mais nos chame a atenção, pelo menos a mim, é sempre a que mais me toca, é a encarnação de Joana como Joana de Cusa, no século I, na época de Cristo, na época em que ela conviveu pessoalmente aqui, encarnada na Terra com o Cristo. E no livrinho Boa Nova, que é um livro esplêndido de Humberto de Campos, no capítulo 15, ele nos relata com maestria toda essa história de Joana de Cusa, que eu vou brevemente relatar para que nós possamos entrar no tema gratidão, sabendo que ela soube como ninguém viver a gratidão pelos ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática, sendo para nós um exemplo vivo da gratidão. Pois bem, Joana de Cusa vivia com um alto funcionário na época de Herodes, tinha muitas posses, vivia na cidade de Cafarnaum, no século I, como eu já disse, e era uma mulher que não tinha problemas financeiros ou problemas de outras naturezas, a não ser uma dificuldade de fazer com que o seu esposo, à época, compreendesse as mensagens do Mestre, do Messias, de Jesus, a quem ela já tinha naquele momento tido contato, com quem ela já tinha tido contato e a quem ela já amava e seguia. E ela se sentia muito triste porque o marido, que seguia mais os ensinamentos judaicos e acreditava também nos deuses romanos, não conseguia entender, não conseguia aceitar, não conseguia dar crédito ao que Jesus falava. Então, certa feita, ela procura Jesus na casa de Simão Pedro e pede conselhos, como toda esposa que gostaria de ter um lar mais harmônico e gostaria de que o esposo compartilhasse com ela todos aqueles ensinamentos tão sábios com os quais ela estava tendo contato. E ela pergunta para Jesus o que ela deveria fazer. E o mestre, tão sábio como não poderia deixar de ser, diz a ela que só existe um Deus, né, que é Pai de todos nós, e que as religiões, os templos religiosos, né, as religiões não, mas os templos religiosos, eles eram todos de pedra.
e que ele veio trazer o verdadeiro templo, iluminar este templo, que era o templo da fé, no coração de todos os homens, em nome de Deus. É o nosso Pai. Então, ele diz a Joana que ela siga amando, que ela siga levando esses ensinamentos que ela já tinha assimilado, para que o esposo um dia pudesse ter o contato também, que ela não cobrasse isso dele, que ela soubesse conduzir, porque no final das contas nós todos estamos vivendo para nos encontrarmos com a mesma verdade, as verdades que não são unicamente do Cristo, mas que foram melhor ou maioritariamente exemplificadas por ele, os ensinamentos do amor verdadeiro. Então, se ele pregava amor e falava de amor, o conselho dele para ela não poderia ter sido outro, que ela vivenciasse esse amor na forma mais explícita e mais verdadeira que ela pudesse. E Joana retorna ao seu lar, fazendo exatamente o que o Cristo lhe havia orientado, e ela segue de maneira muito amorosa, convivendo naquela família, tentando levar os ensinamentos que ela estava aprendendo, mas sem impor as verdades do Cristo, as verdades de Deus. Muito bem, passa-se um tempo, ela tem um filho, e depois de algum tempo, o esposo começa a sofrer algumas pressões políticas e ele não aguenta a pressões e perseguições políticas de inúmeras naturezas, e ele depois vem a falecer muito desiludido e sem conhecer o que a Joana tanto quis exemplificar para ele, ou pelo menos sem ter em vida assimilado essas verdades. E Joana continua seguindo a sua vida, muito embora ela vivesse a partir daí numa situação financeira completamente diferente, que impôs a ela que trabalhasse, que fosse trabalhar, buscar emprego, e ela então recebe inúmeras críticas de suas amigas e mulheres de outras pessoas que ela conhecia naquela sociedade cheia de poder, cheia de dinheiro, cheia de riquezas, no meio em que ela vivia. E ela começa então a trabalhar nos labores domésticos, cuidando dos filhos de outras mães, e quando questionada sobre isso, ela se comparava e dizia: mas o Cristo também trabalhou, Jesus também trabalhou, Jesus também calejou suas mãos trabalhando na carpintaria. Então Joana prossegue com fé, acreditando, trabalhando como as palavras que o Cristo lhe disse naquele encontro na casa de Simão Pedro, em que a última frase que ele disse para ela foi: siga em frente e ser fiel a Deus. E ela então continua vivendo de uma maneira que exemplificasse esse amor, essa fidelidade a todos os ensinamentos que o Cristo lhe deixara. Passa-se um tempo e no ano de 68, Joana se vê no Coliseu, um circo romano, numa época em que os cristãos estavam sendo extremamente perseguidos, em que os soldados romanos a colocam ali amarrada a um poste, e um momento muito trágico da nossa história enquanto humanidade, entre tantos outros, mas em que os romanos eram obrigados a abjurar ao Cristo, a dizer que não acreditavam nos ensinamentos do Cristo para salvarem a própria vida material. Mas muitos deles, tocados pelos ensinamentos divinos que o Cristo veio nos trazer, não conseguiam fazer isso, e ali naquele momento exemplificaram a fé verdadeira, muitas vezes cantando com muita emoção, com muita fé, e levando à loucura aquelas plateias de gente de toda parte que vinha a acompanhar aqueles horrores nas arenas romanas. E então a Joana, ao lado de seu filho, um jovem, e ela já mais de idade, os soldados lhe compelem a dizer, né, que ela também abjurasse, que ela também negasse o Cristo. E ela vê o filho sendo açoitado, sentindo dores,
e gritando: mãe, por favor, abjura, nega o Cristo para que salvem a nossa vida, para que salvem a minha vida. Então, para nós todas que somos mães, essa história dói lá no fundinho da alma, porque a gente pode imaginar o que é o amor de uma mãe, e ao ouvir isso de um filho, e ela pensa novamente no Cristo, ela pensa em Maria, mãe de Jesus, que também viu seu filho sofrendo todos os tipos de dores físicas ali na cruz, e ela pensa, né, que se ela foi capaz de, com muita fé, aceitar os desígnios de Deus, ela também seria. E passa diante dos olhos dela um filme de toda a vida, de todas as dificuldades, de todas as vicissitudes e também de todas as alegrias. E com o coração repleto de gratidão por ter conhecido ao Cristo, por ter tido contato com Cristo, ela se lembra das últimas palavras dele, em que diz: vai, filha, sê fiel. E ali então ela diz para o filho, ela pede que o filho silencie e diz que ele se acalme, né, que o Cristo estava com eles e que ela acreditava plenamente naquilo. Então os soldados ateiam fogo e Joana então vê o filho e vê o próprio corpo em labaredas. Quando nesse momento ela sente uma mão no ombro, e essa mão no ombro era Jesus, que veio lhe buscar e dizer: filha, eu estou aqui. Então a gente inicia esse estudo de hoje pensando que há alguém que fala sobre gratidão para nós e que vivenciou a gratidão. Vivenciou esse sentimento que, na minha opinião, caminha de braços dados, caminha lado a lado com um verdadeiro amor. Quando a gente compreende o que é ser grato, o que é ter gratidão, o que é sentir gratidão, é porque a gente está um pouco mais próximo de compreender o amor sobre o qual o Cristo nos falava. Então esse livro, Psicologia da Gratidão, Joana começa no capítulo 1 falando sobre a bênção da gratidão, e ela divide esse capítulo em 3 tópicos, falando sobre o significado da gratidão, a vida e a gratidão, e a consciência da gratidão. E antes de mais nada, ela nos esclarece o que é a gratidão, né, em primeiro lugar. Então ela diz que gratidão vem do latim gratia ou gratus, que significa graça ou agradável. E ela começa dizendo que a ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo. Então ela relaciona a gratidão aos sentimentos mais elevados de um espírito que já está amadurecido, de alguém, de uma alma que já está amadurecida espiritualmente. Então isso é bem interessante, é muito profundo, como tudo que Joana escreve, é extremamente profundo, e a gente precisa observar cada palavra que ela coloca para que a gente entenda na profundidade do ensinamento que ela quer nos transmitir. E ela diz então, ela inicia esse primeiro tópico do significado da gratidão falando sobre os instintos. Ela diz que à medida que os instintos abrem espaço para as emoções, o amor ensaia os seus primeiros passos em forma de bondade e de gentileza para com os outros, caracterizando o desenvolvimento ético-moral. O amor assinala-se nessa fase através do anseio de servir, de contribuir, de gratular. Então, nessa fase, a da gratulação, o significado existencial torna-se relevante, proporcionando a mudança do comportamento egoísta e ensaiando as primeiras manifestações de gentileza e altruísmo. Ora, quando a Joana fala que à medida que esses instintos vão abrindo espaço às emoções, nós nos lembramos de Kardec, que tanto no Livro dos Espíritos, nas questões 71 até 75, como lá na Gênese, no capítulo 3, nos faz uma diferença entre instinto e inteligência, dizendo que instinto são aqueles atos, aquelas ações que são espontâneas,
que não são reflexivas, que não partem de uma inteligência, são naturais. Ao passo que a inteligência, ao contrário, ela é fruto de um ato refletido, pensado, não é espontâneo, não é inconsciente. Então, quando a gente pensa nesses instintos, a gente está pensando nessa gradação de que primeiro nós agimos muitas vezes pelos instintos no homem primitivo que ainda existe dentro de nós, e que esses instintos, como diz Kardec lá na Gênese, não erram nunca, porque são os nossos instintos que muitas vezes resguardam a nossa vida, o instinto de sobrevivência, o instinto que está natural, que é inconsciente em nós, da preservação da vida. Mas que ao passo que nós vamos amadurecendo nessa caminhada aqui da Terra, nós vamos elaborando e processando melhor, evoluindo ao ponto de transformarmos. Sempre teremos os instintos, inclusive para nos preservar, mas ele vai também aliando-se a emoções e depois no homem mais desenvolvido a sentimentos. Então Joana está nos dizendo aqui que quando nós vamos abrindo espaço para as emoções, ou seja, uma gradação já mais elevada, é que o amor começa a ensaiar os primeiros passos, ou seja, nós saímos do olhar ainda muito egoísta de preservação da vida e olhando unicamente para nós, para lançarmos um olhar ao outro, para nos abrirmos ao outro. E é aí que começa a nossa interação a partir das emoções, que vão sendo ainda melhor elaboradas até chegarem ao sentimentos mais puros e mais nobres e mais verdadeiros, como ela diz aqui, de uma interação com o outro, que é o sentimento já é traduzido em gentileza, em altruísmo, quanto mais vamos evoluindo. Então ela diz que quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo, mais expressivo se faz o sentido retributivo. Então nós vamos nos desenvolvendo, segundo Joana, também no sentido do afeto. E ela nos recorda que a gratidão, num primeiro momento, ela acaba sendo uma recompensa, mas ainda não é o verdadeiro significado da gratidão. Então ela diz que muitas vezes essa gratidão ela é traduzida em nós de uma maneira muito imatura, na qual nós queremos recompensar aquilo que recebemos. Então nós ainda estamos num sentimento de troca. Então deixe-me encontrar aqui a frase para dizer a vocês. Ela diz o seguinte: comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Inegavelmente, quando se devolve algo dos recursos recebidos, que tem significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. Então, esse primeiro passo de devolver algo que nós temos consciência que recebemos é, como eu disse, apenas um primeiro passo. Como Joana nos explica, é um passo apenas de reconhecimento, mas ainda não alcança a amplitude do que vem a ser a gratidão. E ela diz que, no entanto, trata-se de uma convenção, é um efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura ou vice-versa. Então ela diz que o instinto de preservação da existência, trabalhando em favor dos interesses imediatistas, age não poucas vezes utilizando-se de ações retributivas, especialmente quando estimulado ao prazer. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. E ao longo de todo esse capítulo, Joana fala muito desse caráter psicoterapêutico, da saúde emocional, mental e física que a sensação de gratidão, quando sentida de maneira profunda e verdadeira, nos traz.
Então ela diz que quando nós alcançamos verdadeiramente o sentimento de gratidão, nós trazemos para a nossa vida uma saúde física e emocional, o que é muito bonito de se compreender, né? E ela diz então que todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, saúde emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo, é jubiloso. Então, queridos, ela fala aqui de nós sairmos de um instinto, transitarmos pelas emoções para começarmos a interagir com o outro e desenvolvermos sentimentos que nos levarão a compreender esse outro, a aceitar esse outro de maneira muito genuína, de maneira muito lúcida. E essa consciência sobre a gratidão, ela diz aqui que traz esse caráter psicoterapêutico, do qual eu comentava agora há pouco. Ela diz que a gratidão é uma bênção de valor desconhecido ainda por nós, porque sempre tem sido considerada nessa forma mais simplista, de uma forma de recompensa, de troca. Eu sou grato pelo que você me fez. E é primário ainda esse sentimento, mas ainda não alcançou o sentimento, o conteúdo psicoterapêutico. E ela diz que quando se reflexiona em torno da gratidão, quase imediatamente se pensa em devolver parte do que foi recebido, o que torna insignificante e destituída de valor. Então isso menospreza um pouco o que é a grandeza da gratidão. E ela diz que aí permanece uma visão muito material e imediatista, sem conteúdos psicológicos renovados. Então aquele que agradece precisa compreender que não é necessário que haja um ato, uma atitude de alguém para que nós nos sintamos gratos. Que o sentimento de gratidão ele precisa brotar de dentro para fora. Ele não precisa esperar que alguém realize algo para nós para que nós sintamos gratidão. Ou seja, nós estamos numa caminhada, num passo a passo, e num primeiro momento, de fato, é assim que nós vamos aprender a exercitar a gratidão, nos sentindo agradecidos por algo que nos foi realizado e assim traduzindo essa devolutiva, que é, de fato, se nós formos pensar na profundidade desse ensinamento de Joana, é muito primário mesmo, mas é o primeiro passo para que nós desenvolvamos uma gratidão que vai além da recompensa, que vai além da troca, que é o sentimento que brota dentro de nós por tudo e por todos, pela vida, por estarmos aqui, pelo ar que respiramos, pela criação deste universo preparado milimetricamente para nos receber dentro das nossas limitações aqui no planeta Terra. Então, quando nós pensamos no que Joana quer nos dizer, nós compreendemos que é muito mais amplo e que nasce de dentro para fora e não vem de fora para dentro. Então, ela diz aqui que por essa razão, aquele que agradece com um sorriso ou uma palavra, com uma expressão facial ou silêncio ou uma canção oracional, com o bem que esparze, é sempre feliz, é sempre pleno. E que quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Então nós que ainda estamos muito nesse sentimento da troca, muitas vezes criamos muitas expectativas com relação aos outros e por isso nos decepcionamos. E por isso muitas vezes não conseguimos alcançar o que é verdadeiramente a gratidão. Então ela diz que raramente ocorre ao adulto a emoção espontânea de agradecer, isto é, de bendizer todos aqueles que contribuíram de maneira automática, é certo, mas também pela afetividade para que ele alcance o patamar da existência no qual se movimenta. Quando se conscientiza dessa evocação, um hino de alegria canta no seu mundo íntimo. Então ela diz que o departamento
o despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. E que essa gratidão, ela nos diz que para ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida, que se compreenda a magia do existir. Então, como eu dizia antes, nós temos motivo. E eu acho que isso está muito latente em todos nós nesse momento de pandemia, quando nós abrimos os nossos olhos e percebemos que estamos dentro de uma casa, que temos um lar, que temos o nosso corpo físico perfeito, que nós estamos saudáveis, em meio a tantos sofrimentos, em meio a tantas pessoas que estão perdendo seus entes queridos nesse momento, em meio a tantas pessoas que estão partindo, o simples fato de estarmos aqui já é um hino de louvor à vida, de agradecimento a Deus pela oportunidade que tantos gostariam de ter e não estão tendo mais ou não têm, e nós temos, nós ainda estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, ainda temos muitos passos a galgar em direção a esse ensinamento do amor e da fraternidade que Cristo nos deixou, desde quando trabalhou na criação deste planeta, desde quando trabalhou na criação de um lugar físico, uma atmosfera que pudesse receber espíritos ainda tão primitivos como nós éramos quando chegamos aqui à Terra, quando fomos criados, quando fomos trazidos talvez até mesmo de outros sistemas. Bom, nós, continuando aqui, nós sabemos que a gratidão, como diz Joana, ela é sempre em relação ao outro, ela é um fenômeno da existência. Então, para eu sentir grato, eu preciso interagir também com o mundo, e esse outro não é só alguém, né, mas é tudo, é a natureza, é toda a perfeição do universo. Agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial, mas não somente pelo que se recebe, também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. Agradecer tudo, porque nós compreendemos a lei de causa e efeito e sabemos que tudo está certo do jeito que está, que nós conseguiremos caminhar, avançar nas nossas dificuldades, se nós conseguirmos aceitar aquilo que não conseguimos mudar e também se nós conseguirmos ter força para olhar ao redor de nós e ver que nós podemos ser úteis de diversas maneiras, de diversas formas a outros que muitas vezes têm dores e sofrimentos maiores que os nossos. Então ela diz que uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade que nos faz compreender quando nós recebemos, desde o ar que nós respiramos gratuitamente até os nobres fenômenos automáticos do organismo preservados da existência. Então ela nos recorda que ninguém é autossuficiente, que ninguém vive sozinho, que nós precisamos uns dos outros para evoluirmos, para interagirmos, para aprendermos sobre esse afeto que nos traz essa evolução emocional. Ninguém sozinho consegue desenvolver esse afeto, ninguém sozinho consegue desenvolver habilidades emocionais, inteligências emocionais que nos permitem conviver com o outro tal qual ele é, assim como nós nos amamos e nos aceitamos, ou pelo menos devemos nos aceitar tal qual nós somos. Também precisamos ter essa aceitação do outro. Isso é exercício diário da convivência com os familiares, com os companheiros de trabalho, com quem quer que seja no mundo, convivendo que nós temos a bênção de evoluirmos emocionalmente e de compreendermos que dependemos uns dos outros para nos desenvolvermos. E ela fala que quando se é grato, alcança-se a individualização que liberta, e não uma individualização egoísta que nos faz querer primeiro para nós, ou antes para nós e depois para o outro, mas pelo contrário, que nos liberta de nós mesmos e que nos faz compreender que essa interação que é realmente o caminho para a nossa evolução afetiva, a nossa evolução moral, a nossa evolução amorosa
com relação ao outro. Então, já caminhando aqui para o término do nosso estudo, há muitas outras citações que ela fala, inclusive por ter sido contemporânea de Francisco de Assis no século XIII, ela também fala sobre ele e fala sobre a amorosidade dele e a gratidão dele por tudo, né? Mas já caminhando aqui para o encerramento, ela diz que esse despertar dos nossos valores, que quando nós conseguimos esse despertar, é inevitável a saída da nossa individualidade, como falamos antes, para a convivência com a coletividade, onde mais se aprimorará, aprendendo a conquistar emoções superiores que o enriquecerão de alegria e de paz, deslumbrando-se ante as bênçãos da vida que adornam tudo, assimilando-as em vez de reclamando sempre pela impossibilidade de percebê-las. E ela diz que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Como são bonitas e profundas as frases de Joana nesse capítulo, chegam a nos emocionar. E ela fala que nós passamos então a adquirir uma consciência, não só de nós mesmos, mas uma consciência cósmica, quando nós compreendemos esse sentimento de gratidão. E esses sentimentos, eles fazem com que nós paremos de pensar apenas no eu, no meu, ampliando a nossa consciência para o nós, o eu com o outro e o nosso bem comum. Então, quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. E ela termina esse parágrafo, esse capítulo 1, dizendo: além das palavras, são os atos que devem ser considerados como recursos de dignificação humana. A paz de fora inicia-se no cerne de cada ser, também assim é a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la, tornar-se-lhe o doador espontâneo e curar-se de todas as mazelas, ensejando harmonia generalizada. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Então a gente finaliza aqui com essa frase belíssima de recordando que segundo o que nós sabemos que o Cristo espera de nós, é que nós aprendamos a nos amarmos uns aos outros e aprendamos a amar a nós mesmos, e aprendamos que acima de nós existe um único Deus, um Deus que nos ama, que é nosso Pai, e que tudo o que acontece na nossa caminhada, na nossa jornada, é para o nosso bem, para a nossa evolução, para nos despertar a consciência para esse amor maior, esse amor que é não só em direção ao outro e ao nosso planetinha, mas a tudo o que é produto dessa criação divina. Então, que nós possamos, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, onde quer que estejamos agora, e que possamos agradecer, que enumeremos tudo aquilo que nós temos dentro de nós, na nossa vida, para agradecer. Não só aquilo que possuímos no sentido material, que nos ajuda nessa caminhada, é importante, mas sobretudo aquilo que espontaneamente, desde o momento da nossa concepção, vem nos sendo ofertado para que nós estejamos aqui. Então, desde quando éramos ainda uma caminhada muito inocente, até este momento, de uma fase adulta, que nós possamos agradecer ao Cristo por tudo que somos, por tudo que já nos aconteceu, por toda a nossa história, por toda a história da humanidade, por todas as civilizações que já passaram por este planeta e que nos ensinaram o que devemos e o que não devemos fazer. E que nesse momento que caminhamos para a transição planetária, nesse momento que caminhamos para um mundo de regeneração, nós também estejamos dispostos a deixar para trás aquilo que nos centraliza ainda na nossa
no nosso egoísmo, nas nossas mazelas mais íntimas, porque todos nós as temos, mas que nós utilizemos esse momento, como eu disse antes de pausa, para tentarmos sair dessa situação e dessa fase um pouco melhores, um pouco mais humanos, um pouco mais solidários, um pouco mais despertos a tudo que nos rodeia, que nós estejamos aptos e prontos para trabalhar, para sermos os trabalhadores da última hora, para estarmos ladeando junto ao Cristo em toda a nossa caminhada a partir de agora, mais ainda do que já estamos fazendo até aqui. Então eu desejo a todos muita paz, muita luz e que nós possamos fazer agora esse exercício da gratidão, elevando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo por tudo. Cada um de vocês que nos ouve saberá sem dúvida aquilo que mais precisa agradecer. E não precisa haver um motivo específico, mas por tudo. Então, desejo a vocês muita luz, muita paz e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo estudo. Gratidão pela oportunidade de conversar com vocês. Pois bem, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado da palestra que a Patrícia nos ofertou agora e que, através desses ensinamentos que ela nos passou, a gente possa imprimir na nossa vida um olhar de mais gratidão por tudo que nos é ofertado. Tudo que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, e que nós possamos ser gratos a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus, que tanto nos ampara. Que agora possamos também fechar os nossos olhos, pedir aos bons espíritos que possam fluidificar as nossas águas, que tenhamos mais fé, mais coragem, mais resignação e que assim, unidos nesses bons pensamentos, nessa sintonia de paz, de serenidade, possamos pedir a Deus, nosso Pai Criador, e ao Mestre Jesus que derramem sobre nós os bálsamos necessários aos problemas físicos, mas principalmente às ulcerações da alma e do espírito que tanto nos abalam. Mestre Jesus, do alto do teu amor, estende as tuas mãos luminosas, nos trazendo paz, fé, esperança, nos inspirando ao amor, à caridade, à fraternidade, à benevolência. Agradecidos estamos a André Luiz, mentor espiritual de nossa casa, e às suas falanges de amor, de paz e de luz, que seguem conosco nesses momentos ainda turbulentos e difíceis, mas que nos intuem com paz, que nos trazem bons pensamentos, que aquecem os nossos corações e as nossas almas. Queridos irmãos, que estejamos sempre juntos, unidos, vibrando por um mundo melhor, vibrando por um país melhor, vibrando por paz, por serenidade, por respeito, carinho e muita gratidão. Gratidão nessa noite de hoje, que foi a palavra que nos foi ofertada pela nossa irmã Patrícia, que possamos seguir mais agradecidos a tantas bênçãos e tantas dádivas recebidas do alto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, obrigado de coração e alma pela presença de vocês. Continuem a assistir às palestras que o Centro Espírita André Luiz tem ofertado aqui no seu canal. Que vocês possam convidar os seus familiares, que vocês possam convidar os seus amigos, que vocês possam assistir em família, né? E que lembrem-se que essas palestras estão indo ao ar nos domingos às 17 horas e nas quartas-feiras às 19h30. Então a gente tem um encontro marcado. Deixo aqui um beijo carinhoso a todos, muita paz e muita luz. Que Deus nos ilumine e contem sempre conosco. Que assim seja. Até breve.
Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.